Muito bom dia, que Deus abençoe a todos. Me chamo Luiz Ricardo. Vamos para a terceira aula de heresiologia. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na primeira aula, nós aprendemos um pouco sobre a história dele, como surgiu a Igreja Adventista, o movimento. Na segunda aula, aprendemos um pouco sobre o juízo investigativo, como que se originou, o que vai acontecer quando encerrar o juízo, o bode Azazel, que tipifica, segundo a teologia adventista, Satanás. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre o sábado. Como os irmãos já sabem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já o nome diz, ela faz a menção da guarda do sábado. E muitos perguntam dessa forma: o cristão deve guardar o sábado? E quando a gente faz um estudo bíblico bem rapidinho aqui, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai falar dessa forma. Romanos capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 6, diz dessa forma: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come para o Senhor, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. O que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Que tem cristão, né, que faz diferença dia e dia. O apóstolo Paulo está falando para a igreja localizada em Roma. Se você faz isso um dia para Deus, amém. Se você não faz, amém também. Por quê? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre as Escrituras, nós vemos que temos um mandamento que é referente ao sábado, só que não para o cristão, mas sim para Israel. Só que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela traz a sua doutrina que os cristãos, os que servem a Jesus Cristo, que aceitaram a Jesus, precisam guardar o sábado. Como nós sabemos lá no primeiro vídeo, dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vamos encontrar o irmão chamado José Bates, né? Que ele que traz essa doutrina sabatina sobre a igreja. No início, a Igreja Adventista não guardava o sábado. Se vocês pesquisar profundamente isso, tudo que eu vou falar aqui, isso é verídico de estudo. A igreja no início, no primórdio da igreja, a igreja não guardava o sábado. José Bates, né, um dos 3 fundadores da igreja, trouxe o estudo sobre a guarda do sábado. E isso ficou determinado até os dias de hoje como regra de fé e doutrina para salvação. Vamos ver o que Ellen White fala no Grande Conflito, página 611, diz assim: para você que gosta de conhecer um pouquinho mais e se aprofundar, tudo que eu falo aqui nesse vídeo, eu estou falando com provas documentais. O que é prova documental, Luiz? Prova documental é aquilo que a instituição diz. Se ela diz, é uma prova documental. Então vamos lá. Ellen White diz em Grande Conflito, página 611, dessa forma. Diz: o sábado será a pedra que toca a lealdade.
traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Afirma ainda que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Então, Ellen White vai dizer um grande conflito. A diferença daquele que serve a Deus e o que não serve a Deus é o sábado. Quem serve a Deus guarda o sábado, segundo a visão da Ellen White, a teologia Ellen White. Então a gente vai ver que Ellen White, no grande conflito, fala assim, a diferença, a pedra de tropeço, né, que a gente vai falar dessa forma, que separa o servo de Deus e o não servo é o sábado, segundo a visão dela. Ellen White também, em Testemunhos Seletos, página 22, volume 3, de 1956, diz assim: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Irmãos, nós vemos dois textos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como regra de fé, segundo a sua profetisa, que guardar o sábado importa em salvação eterna. Então vemos dois textos, duas provas documental sobre a guarda do sábado, o que a igreja fala sobre o sábado. E sabemos que a salvação não vem por mão humana ou dia, mas sim por uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, irmão Luiz, nós vemos em Êxodo falando sobre guardar o sábado. Sim, vemos sim. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 2, vai falar assim, dessa forma, a Bíblia vai informar. Então falou Deus a todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos parar até aqui? Então, vamos analisar esse primeiro versículo de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 2. Deus ele pede para Moisés reunir o povo. Vamos fazer uma exegese aqui do texto? Deus pede para reunir o povo e falar dessa forma: fala para o povo de Israel que eu sou o teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, quando Deus pede para Moisés reunir o povo, e a gente está lendo esse texto bíblico, você pode acompanhar também na sua Bíblia, vai falar de um povo que era escravo no Egito, e do Egito Deus resgatou Israel. Então, o mandamento da guarda do sábado aqui é para o povo de Israel. Vamos ler em Êxodo 31, versículo 16 e 17, o que ele vai falar? Êxodo 31, 16 e 17 diz assim: Deus está falando: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre mim, Deus, e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, versículos 16 e 17. Então a Bíblia deixa bem clara, de dois textos, Êxodo 20, Êxodo 31, 16 e 17, o que? Os filhos de Israel, os judeus, as pessoas que moram e que são descendentes de judeu, eles é o único povo que deve guardar o sábado. E vemos também na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, desta forma. Olha o remake de Êxodo 20. Olha que Deus está falando: eu sou o Senhor teu Deus,
que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus replicando a Moisés para relembrar da aliança que ele fez. Deuteronômio capítulo 5, do 12 ao 15, diz assim, você que pegue a palavra de Deus, analise certinho texto por texto. Guardai o dia de sábado, versículo 12, para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Olha o versículo que a gente vai ler agora. Porque te lembrarás que foste servo ou escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Então vemos veementemente na palavra do nosso Deus que Deus determinou um povo, uma nação, para guardar o sábado. E que nação que é essa? O povo de Israel. Deus falou em Êxodo 20, Deus falou em Êxodo 31, Deus fez o remake de Deuteronômio 5, 6, novamente falando. Ele copiou no versículo 15, porque lembraste que foste escravo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então o dia de sábado, é determinado para o povo de Israel. E vamos ler o que está escrito em Salmos 147, versículo 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: mostra a tua palavra a Jacó, e os teus estatutos e o seu juízo a Israel. Olha que Deus está falando. Não fez assim a nenhuma outra nação. Quanto ao seu juízo, nenhuma as conhece. Louvai ao Senhor. O que o salmista está falando aqui, veementemente? Que nenhuma nação, nenhuma outra nação, Deus revelou a sua lei e seu juízo. Nenhuma outra nação. Então toda lei, todo o decálogo foi determinado a um povo. E que povo é esse? Israel. Mas segundo a igreja adventista do 7º dia, vai relatar que, conforme a gente fez a leitura, Ellen White, nos Testemunhos Seletos, página 22, volume 3 de 1956, diz assim: santificai o sábado ao Senhor, importa em salvação eterna. Amados irmãos, isso é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. É uma heresia você falar isso. Nós somos de uma nova aliança. Deus vai falar veementemente isso em Jeremias 31, versículo 32, dessa forma: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, perdão, não conforme o concerto que fiz com os teus pais, no dia que eu tomei pela mão, para tirar da terra do Egito. Olha Deus replicando novamente a Jeremias, falando do concerto. Portanto, eles invalidam o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha que Deus está falando pelo profeta Jeremias, que vai ter um novo concerto.
Jeremias 34, versículo 13 diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz um concerto com vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus está falando veementemente de um povo, de uma nação, Israel. Mas, irmão Luiz, o cristão deve ou não guardar o sábado? Se eu falar que sim, a Bíblia está totalmente diferente. Se eu falar que não, a Bíblia vai informar que o cristão ele é livre de guardar dias. Onde que você prova isso? A carta de Romanos, capítulo 14, do versículo 5 e 6, como a gente leu no início, que um julga, um faz diferença de dia e dia, outro julga dias todos igual, cada um faça para o Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando dessa forma? Se o irmão quiser guardar, amém. Se o irmão não quiser guardar, amém também, mas que ele faça para o Senhor. Só que a igreja, repito, só que a igreja adventista, ela voga que o cristão precisa guardar o sábado. E isso daí, infelizmente, irmão, isso daí não é aceitável. Porque Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 diz assim, você acompanha a palavra de Deus, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Colosso? A igreja em Colosso, para que os irmãos gostem de estudar, muitos judaizantes queriam falar sobre a guarda do sábado lá. E estava tentando implantar isso na igreja no Colosso. E Paulo vai relatar, falando assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Você está entendendo, meus amados irmãos? Que o cristão não tem a obrigação para guardar o sábado. Em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, o que estava acontecendo em Atos capítulo 15? Está tendo um conflito, vamos falar dessa forma, entre os cristãos que foram convertidos do judaísmo para cristão e os cristãos que estavam vindo dos gentios. E os cristãos que eram judeus estavam falando que para ser salvo, para eles entrar na igreja, precisa guardar alguns mandamentos. E Paulo reúne com os apóstolos daquela época e fala, não, precisamos arrumar isso daqui. Olha o versículo 28 e 29, olha o que vai falar. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem a quem? Ao Espírito de Deus, a terceira pessoa santíssima da Trindade, o Deus Espírito Santo. E a nós quem? Os apóstolos. Não vos importar mais cargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abetinais das coisas sacrificadas aos ídolos, que Paulo vai explicar na carta aos Coríntios, que os ídolos por detrás têm demônios, e do sangue da carne sufocada, e da fornicação, dessa coisa farei bem se vos guardarem. Os irmãos estão entendendo? Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quem? A nós quem? Os apostolados, os apóstolos, não impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias. Qual coisa necessária, irmão Luiz, para os cristãos? Não comer coisa sacrificada a ídolos, o sangue da carne sufocada, o sangue, a carne sufocada, a fornicação
Tudo isso, o crente ele precisa se resguardar, mas não fala do sábado. Não vai falar do sábado. Se você fazer um estudo coerente, vamos estudar a palavra de Deus, palavra. Todos os mandamentos que foi relatado em Êxodo 20, todos vão replicar no Novo Testamento, exceto a guarda do sábado. Você pode analisar certinho, olha na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, você vai ver, se você pegar uma ótima concordância bíblica, o que é concordância bíblica? É um livro que liga textos paralelos um ao outro. Se você tirar uma boa concordância bíblica e pegar lá o primeiro mandamento, você vai ver que vai ter ligado em um texto. Segundo, em um texto. Terceiro. O quarto, você vai ver que não tem nenhum lugar. Por quê? Porque é uma guarda exclusiva do povo de Israel. Mas, irmão Luiz, mas o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, 9 e 11? Diz assim: mas agora, conhecendo Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, a quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão. Olha que o apóstolo Paulo está falando, que a igreja em Gálatas estava novamente guardando os segmentos da lei. Paulo ele fala veementemente, falando assim: poxa, Gálatas, eu preguei o evangelho, me sacrifiquei pelo evangelho, e vocês tentais guardar novamente dias, meses, tempos e anos? Receio em vós que eu haja trabalhado em vão. Amém? Meus amados irmãos, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Você que é novo no canal, se inscreva, dê seu like, comente aqui, seja coerente nos comentários aqui. Nós estamos aqui para mostrar veementemente a palavra de Deus. Não estamos aqui para criticar religião nenhuma, mas estamos aqui para mostrar a verdadeira palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.